Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. Bem, então, vamos para o conselho da palavra. Hebreus capítulo 5, verso 8. Álvaro começou com o verso de que tudo nos obra para bem. Diz, e ainda que era filho, falando de Jesus de Nazaré, ainda que era filho, pelo que padeceu, aprendeu a obediência. Deus estava ali, mas o véu tinha que ser educado. É como tu és um Deus, e tu és um tesouro em vaso de barro, mas tens que aprender obediência. E tu sabe como tu aprendes obediência? Como dizem por aí, a cantaço límpio. Como dói. Às vezes, sim, a pessoa se sente muito mal que tem que ser assim, mas se não há outro meio para tu aprenderes obediência, porque veja o próximo verso, diz, e havendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação. Quer dizer que teve que ser aperfeiçoado, esse véu teve que passar e ser aperfeiçoado. E então todos nós, em alguma forma, temos que aprender obediência. E veja como diz, dando eco a isso, Romanos 5, do 1 ao 5. Romanos capítulo 5, verso 1, diz, justificados, pois, pela fé, se resolveu o assunto, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um também, por quem também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos. Veja que, pela fé, você já resolveu. Tens paz para com Deus, mas há um também. Ou seja, depois que chegas a esse salão, ou ao lobby, tens que passar um pouquinho mais além e entrar ao restaurante. Entrada a esta graça. Agora, tão logo tu tens entrada à graça, você já sabe que vão pegar o teu véu e dar tratamento a ele. O sistema não. Você sabe o sistema protestante? Eles têm paz com Deus. E eles estão convertidos. É verdade que é uma conversão falsa, porque não lhes permite crer. Faz pouco eu estive em uma loja e então a jovem começou a ministrar, me disse, Jesus está com você, que isso? E começou a me falar, e eu com meus panfletinhos aqui, escutando ela. E então lhe perguntei, então tu crês em Jesus? E ela me disse, sim, sim, sem ele não se pode fazer nada. Ah, então, se tu crês em Jesus, que eu conheço, você conhece o Senhor? Disse, bom, se é aquele que eu conheço, eu imagino que você sabe que o diabo foi destruído, verdade? Então não é o mesmo Jesus. Veja que o sistema protestante, eles experimentam uma conversão e deixam de fumar, deixam de beber, deixam de fazer isso, já não falam mal, já não dançam, um montão de coisa que eles pensam que não deve fazer para poder sentir-se cristãos. Mas então, a excelência maior de ser cristão, que isso está bem, deixar as coisas mundanas, práticas feias, tudo isso está bem, deixar isso, porque proteges teu corpo. Digo, a menos que tenha domínio próprio e sabedoria para saber usar isso. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas nós não entramos nessas proibições. Mas nós somos cristãos porque cremos no que ele fez por nós. Diz que para isso recebemos o Espírito de Deus, para saber o que ele nos concedeu. Então,
um momento depois, olha, o pecado foi tirado. Então, havia como uma resistência aí. Então a pessoa se pergunta, mas esses protestantes, esses pentecostais evangélicos dizem que são cristãos e andam com a Bíblia, mas eles só têm paz para com Deus, mas que não passaram a comer, ficaram no lobby do hotel. Um hotel é para você se hospedar e comer no restaurante, fazer, você sabe, é como uma segunda casa temporária. Mas se você ficar no saguão, estás no saguão. Imagino que aquele lá do atendimento está dizendo, ei, isso aqui veio para quê? Será que vai se hospedar aqui, vai usar um apartamento ou não? Porque aí diz que por meio da fé tu tens paz para com Deus, isso é fácil. A ideia é, pelo qual também temos entrada a esta graça, na qual estamos firmes. A esta graça, na qual estamos o quê? Firmes. Por quê? Porque tu crestes no que Jesus Cristo fez na cruz. Agora, veja o que diz aí mesmo em Romanos, veja o verso 3. E não somente isto, senão que também nos gloriamos nas tribulações. Ai, Pai. Ou seja, não é que tu dizes, isso é temporário, não, é que te glorias. Ai, Pai. Haverá alguém atribuladinho por aí com alguma coisa? Pois está suposto a gloriar-te, porque Álvaro acaba de ler Romanos 8:28, de que tudo o que acontece é como diz Ivan na canção. Logo eu saberei depois. Essa canção que Ivan tem, que logo que no final diz, eu sei que tudo está bem. Porque enquanto você está no forno, você não sabe que isso vai te obrar para bem, você pensa que o teu cabelo está queimando. Nos gloriamos nas tribulações, agora tem que saber, sabendo que a tribulação produz quê? Anda, paciência. E muitos de vocês estão dizendo por aí, Senhor, dá-me paciência. Eles, você não sabe o que está pedindo, hein? E a paciência prova, e a prova a esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Jesus de Nazaré, por possuir carne, teve que ser aperfeiçoado. E teve que passar situações. E o discípulo não é melhor que seu mestre. Se ele, o mestre, padeceu para aprender obediência, eu imagino que você, como discípulo, padece também. Mas não deves perder a esperança, porque isso te produz paciência. Isso dá exercício aos sentidos e te capacita para, num futuro, olha, você não sente cheiro nem das açucenas. Você fica resistente, que nada nessa vida te molesta. E por estar assim resistente e maduro, pois as enfermidades passam do teu lado e dizem, esse aí não. Sim, te pões, você fica firme, há uma segurança, uma temperança, e mais, que às vezes você se assusta, os dias passam e você diz, ih, não está acontecendo nada. Não, que às vezes você se preocupa com a paz que você tem em cima. E eu estou suposto a estar tão tranquilo, eu não estava acostumado a viver tão tranquilo. Então, por estar assim, você dorme melhor, e ainda que durma menos, mas aproveita e relaxa. É que isso é uma ciência que te pega e te dá uma paz. A imprensa pergunta, o que experimentam as pessoas que vão na sua igreja? O quê que experimentam? Uma profunda paz. Uma profunda paz. Então vamos ler Colossenses capítulo 1, verso 9 ao 14, que é o que vai acontecer quando tu tens entrada à graça.
pelo qual também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha, inteligência espiritual? Você sabe que você fala com o sistema por aí, você lhe diz, olha, você sabia que tem anjos, há uma cobertura e tu tens teu anjo designado à tua vida e você já conhece os parâmetros de tua habitação, você diz isso a eles e nada mais, pera, de que você está falando comigo? Aguenta aí, peraí. Ou seja, você não conhece os parâmetros de tua habitação, que tu não está suposto a se meter na habitação do outro, porque há um anjo que está supervisionando. Está falando de quê? Você não deu exercício do sentido? Está falando de quê? Ou seja, você não conhece a cobertura angelical e o serviço angelical? A que igreja você vai? Paulo viu que os de Colossenses, eles sabiam, olha, eles estão crendo. Nós sabemos que há igrejas pentecostais aí na esquina, e há uma igreja evangélica, uma batista lá, e nós sabemos. E o que nós oramos? Olha, se eles pudessem compreender. Quantos aqui têm familiares cristianos? Digo, ou seja, do sistema. Olha quantos. Em verdade que você diz, olha, se ele pudesse me compreender. Olha, eu amo muito a minha irmã. A minha irmã que me segue, Mildred, é uma pessoa bela, ela ama o Senhor, ela canta para o Senhor. Outro dia eu levei para ela um CD que Rafa gravou. Muito bom, então eu levei esse e lhe disse, olha, Mildredcita, você poderia ouvir esse CD, se me faz o favor? Não, eu tenho que orar ao Senhor. Sim, o Senhor que está te dando. Sabe, é que eu não creio como tu crês. Esqueça das diferenças agora de Jesus Cristo homem, disso. Escuta o cassete porque são coisas práticas que vão te ajudar. Imagina, celebrando a morte da morte. Que classe de cassete! E eu penso que ela ainda não escutou. Ela passa pelo cassete e diz, aí deve haver um espírito desses, um espírito lava-cérebro desses aí. Porque é que lhe metem medo, que se nos escutam. Às vezes, você pensa que está falando e eles estão como um católico, você sabe, Santa Maria. Ainda que sejam protestantes, ainda estão repreendo. E você falando aí, que pensando que estão te ouvindo, você entendeu? Sim. O diabo está destruído, verdade? Sim. E está destruído então? Sim, está destruído. Ou seja, que o diabo já deixou de operar? Não. O diabo está como leão, rugindo, mas não acaba de dizer que está destruído. Ou seja, é uma situação. Então, Paulo ora e diz, eu oro para que sejais cheios de conhecimento. A palavra diz, sejais cheios do Espírito. De que Espírito? Pois do conhecimento. Por que não vai te encher de Espírito? Que você quer? Voar? Porque quando diz sede cheios do Espírito, eles pensam, Eles como que buscam uma experiência dessa bem carismática. Não, sejais cheios do conhecimento, para que sejais enriquecidos em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Isso pode ser. Você não está vendo que às vezes tu estás dentro, mas és como tímido. Você já viu quando a família vem te visitar, que vem alguém tímido e você diz, vem pra cá. Não, tá bem, eu tô aqui. Mas passa. Você já viu essa gente tímida assim? E você quer que se sintam bem, não, vem pra cá, em confiança. Não, mais tarde, porque estão tímidos. Pois alguns de vocês estão assim. Ou seja, estão aqui, mas com uma timidez. E então, como que não participa da herança por causa dessa timidez. Veja o que diz o próximo verso. Sigamos. Diz, para que andeis como é digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, levando fruto em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.
fortalecidos com todo o poder conforme a potência de sua glória, para toda paciência e longanimidade. Com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez aptos para quê? Para participar da herança, mas em timidez. Às vezes a timidez, o que causa é dúvida. Por que não se atreve? Diga, sou Deus. Está abençoado. E você vê aí sempre no cantinho, muito reservado. Não, você tem que, se você foi feito apto, você não tem que orar, Pai, ajuda, que se for possível, uma bençãozinha, que se o anjo puder. Não, você foi feito apto para a herança. Então, a tua atitude é que o anjo vê, olha, tá seguro, claro, digo que isso é meu. E aí, como que você fica bravo? Porque muito caladinho. Às vezes tem umas pessoas que são caladinhas e caladinhos para as coisas espirituais. Agora na casa, dão uns gritos tremendos. E são bravos na rua, mas quando vem aqui tão mansinho, aí como que, não, você sabe, eu tô nisso e daqui pro céu e tô abençoado, mas como que... Eu estava compartilhando na Argentina que a pessoa tem familiares que debocham de nós, não? Eu tenho familiares que debocham, e debocham bem debochadinho. E às vezes, quando fazem uma festinha, seja no Natal, em certas épocas do ano que as famílias fazem se unem. Então, quando chega esse momento, você diz, eu não vou nada, eu vou para lá. Se a gente não crê em mim, para que eu vou para lá? E te convida, olha, não, deixa eu ver, tranquilo, eu vou tentar. É verdade, você não vai. E sabe o que acontece quando você não vai? Eles se entristecem. Porque, apesar de debocharem de você, eles esperam de ti. E a mim tem acontecido que a minha irmã, ela diz, nós ficamos esperando, você fez falta. Por que você não vê que você é a luz do mundo? Tu és espetáculo e ainda que molesta eles, em si eles querem seguir te escutando. Eles se molestam em tudo contigo demais, olha, não me fale disso, mas como que eles gostam, porque isso tem um doce ou um tempero. Então, eu já estou considerando essas atitudes de não ir, como que eu as estou considerando, porque o anjo me diz, eles querem te ver aí. Ainda que te criticam, não estão de acordo, mas quando... E é verdade, quando eu entro, como que todo mundo se... Todo mundo sente que você chegou. Se você chega ali, sabem que tu chegou. Chegou abençoado. Chegou o 666. Aba! É assim. Olha, sabe quantos evangélicos aqui e o sistema gostariam que nós estivéssemos na rádio ou na televisão? O que acontece é que, como às vezes os donos e os gerentes dessas emissoras têm um familiar católico, dizem, olha, não põe isso aí. Então, um só opera para que tirem o programa. Mas a comunidade está ansiosa de nos escutar. Todos esses crentes por aí que nos criticam, que tenham cuidado, eles estão louquinhos por pôr ouvido aí. Olha, o que estarão dizendo? Sim, nós somos o sal da terra. Nós damos um gosto à sociedade. Nossa doutrina. Não está vendo que nós somos espetáculos ao mundo? Somos espetáculo. E te perseguem durante um tempo, mas depois te admiram. Depois começam a te procurar e dizer que você faz falta. Então seguimos lendo a Colossenses, veja que lindo está, diz que nos fez aptos para participar da herança dos santos em luz, o qual nos vai livrar, nos livrou da potestade
da ignorância, porque ser ignorante, isso sim que é estar possuído de trevas, e se não conheces, e transladado ao reino, não só te livraram, mas também te transportaram para o reino do seu amado Filho. Te transladaram ao reino de seu amado Filho. Mas se ficares no saguão, você tem que entrar ao reino e começar a delegar promessas e a confessar a palavra. E isso de ficar muito caladinho, tenha muito cuidado, hein? Tens que confessar, tens que falar a palavra. Isso é o mesmo que diz Hebreus 10, 22 a 25. Acerquemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, purificados os corações da má consciência. Ai, esse teu passado, que você não pode tirar de cima, isso é o que te dá má consciência. E te fala e tudo, te diz, não, isso não é para ti ainda, você está muito atrasado, e isso é para aqueles que estão ali, os que estão lá, os que cantam, os que estão no... Isso para você não, e te fala, não está vendo que aí está a má consciência ainda ativa? E te priva de bênçãos, te priva de muitas coisas. Te priva de participar da herança por teu estado emocional. Porque não estás dando exercício à tua mente, estás trancado. Estás congelado. Não te congeles, tens que, se ficares quieto, te congelas. Não, quando eu morava no norte, o grifo eu tinha que deixar aí uma gotinha, né, pingando. Não muito, porque perde muita água, mas pela noite você deixa uma gotinha para a água fluir, porque se fechasse completa, estava congelado a torneira e ela quebrava toda. Olha, tá frio essa noite, mas... Ainda que essa noite não está tão fria, a nível de se congelar, né? Congelar é quanto? 32, Carlos? 32 aí é que começa a congelar. Mas quando fazem 15 graus, é melhor deixar a torneira aberta. Então você não pode ficar congelado assim. A palavra tem que correr, olha, deixa a torneira aberta, olha, a torneira. Tens que confessar a palavra. Acerquemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, purificados os corações da má consciência e lavados os corpos com água pura. Olha, que esse lavado de corpo significa teu corpo carnal enchê-lo de conhecimento bíblico para que os desejos enganosos não te enganem e não te dominem. Lavados os corpos com água pura. Mantenhamos firmes, sem flutuar, a profissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para estimular-nos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar. Sim, é como falamos, não deixando de congregar. Não é como dizemos que familiar te convida e você não vai, e depois fazes falta. Pois aqui mesmo, na congregação, você faz falta, porque diz, fulano não veio, que pena. Você cumpre um papel na vida do teu irmão assim que você estimula o amor. Quando olha que grupo mais bonito há aqui hoje. Isso estimula a todos. A mim também me estimula, que eu vejo os irmãos, fulano, faz tempo que eu não via, e assim. Isso estimula em tudo, o cântico. Mas não podemos deixar de congregar. Temos que congregar para seguir confessando a palavra e levando frutos em toda boa obra. Efésios capítulo 1, do 15 ao 20, e com isso terminaremos. Por esta causa também eu, tendo ouvido acerca de vossa fé no Senhor Jesus e de vosso amor para com todos os santos,
não cesso de dar graças por vós, fazendo memória de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê espírito de quê? Olha, lá dizia inteligência espiritual, e aqui diz espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança que ele vos chamou, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a supereminente grandeza de seu poder, para conosco os que cremos, segundo a operação do poder de sua força, a qual operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e assentando-lhe a sua destra nos lugares celestiais. Olha, esse poder, esse conhecimento, quando Paulo diz, eu oro não que já tenham paz para com Deus, porque Paulo ouviu que eles tinham fé. Não, mas agora eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, porque essa iluminação e essa inteligência espiritual é tão poderosa que, quando Cristo padeceu obediência, sabe que ele teve aqui, se adaptou à família, se adaptou a Maria, se adaptou a seus irmãos, e quando soube que ia morrer, como que... Você sabe o que é você saber que na semana que vem não vais estar aqui? Eu creio que todo mundo aqui se despediria de você. Ai, todo mundo chora. O que aconteceu? Não, é que eu vou embora segunda-feira. Para onde? Não, que o corpo vou estar ali na funerária tal. Na segunda-feira? Sim, esse é o meu último dia. Mas veja, seria triste saber que você vai partir, que não vai estar mais aqui. Imagina que você diz a todo mundo, olha, eu tenho que acertar isso, uma coisinha aqui, eu tenho um seguro lá, me vem uma devolução do imposto de renda de tanto, fica atento aí. Sim, o carro já está pago. Mas veja, ele tinha outra coisa. Ele tinha um conhecimento que era tão poderoso que ele sabia que o ressuscitaria dos mortos. Então, esse poder te capacita para dizer, a transformação vai chegar a você através de quê? Veja que o conhecimento e a sabedoria espiritual diz aqui que operou. Põe o verso, a qual operou em Cristo. O que operou? A sabedoria. Ressuscitando-o dos mortos. Quer dizer que o conhecimento é quem vai operar a transformação. Por isso é que nós aqui nos reunimos para quê? A estudar a palavra, a ver os ângulos e os cortes da palavra. Para quê? Para ter sabedoria espiritual. Para quê? Para que um dia essa sabedoria pegue o corpo e o transforme. Porque foi isso que transformou o corpo de Cristo, o ressuscitou dos mortos. Agora a ti não tem que ressuscitar, o que tem que te fazer é transformar. E tem que estar em plena certeza de fé, porque isso vem. Aí é que nós vamos descontar, né, no sistema. Essa é a melhor patada que nós vamos dar. Quando o nosso corpo for transformado, você diz, anda, e eles vão dizer, e nós debochávamos deles. E isso vai ser uma surpresa mundial. Você sabe por que as notícias nos têm, a nós, a nível mundial, constantemente em uma forma milagrosa? Que não param as notícias. Vamos estar em pé.